Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, já ouviu essa expressão: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa frase é de Jesus Cristo. Se você não sabia disso, passou a saber agora, mas acredito que já sabia, né? Mas ao ouvi-la, muito naturalmente a gente pode perguntar: tá bom, dai a César o que é de César, mas o que é de César? Quem é César? Olá, eu não sou César, sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração e estamos começando mais um vídeo de comentário ao Evangelho do domingo. Estamos chegando já ao 29º domingo do tempo comum e o Evangelho desse domingo traz justamente essa passagem na qual Jesus diz essa célebre frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós iremos ouvir esse evangelho e tentar refletir o que essa frase de Jesus tem a ver com a nossa vida hoje e como é que ela pode nos ajudar a viver melhor. Nós vamos ouvir o evangelho que é tirado do Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos do 15 ao 21. Mateus 22, de 15 a 21. Se você quiser dar pause nesse vídeo, ou buscar uma Bíblia, ou pegar a liturgia diária, ou outro subsídio que você eventualmente possa ter para acompanhar o texto, eu acho que seria bem bom e iria te ajudar a entender melhor o texto. Pois bem, vamos lá. Diferentemente do que viemos fazendo nos outros vídeos, hoje vamos começar com a leitura do Evangelho e a partir dela a gente começa a nossa conversa. Então vamos ouvir o que o Evangelho desse 29º domingo nos diz. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição dessa moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Dai, pois, a César o que é de César. O pessoal perguntou para Jesus se estava certo pagar imposto ou não. E Jesus responde com isso. Mas cá entre nós, o que se entende dessa frase? É um sim ou um não da parte de Jesus? Sim, porque a pergunta que fizeram para Jesus era uma pergunta simples, era só dizer sim ou não, né? Deve-se, é correto pagar imposto? E essa frase de Jesus parece que não responde, né? Bom, vamos começar do começo para a gente tentar entender melhor o que foi essa resposta de Jesus, o que ela tem a ver com a nossa vida. O texto começa dizendo que naquele tempo os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus. Por quê? Esse plano, por que fizeram esse plano? Bom, a gente vem acompanhando nos últimos 4 ou 5 domingos já o conteúdo daquilo que Jesus falou já no final da sua pregação aqui nessa terra.
Eu comentei com vocês que a história contada nesses 3 primeiros evangelhos, né, o Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho segundo São Lucas, o Evangelho segundo São Marcos, é uma história bastante parecida e que geralmente segue a seguinte linha do tempo. Jesus nasce, cresce, é batizado por João Batista, começa a sua pregação ao redor, próximo ali da cidade onde ele foi criado, né, Nazaré, e depois vai adulto já para Jerusalém. E é nessa viagem para Jerusalém que acontecem as curas, os milagres, as pregações de Jesus, até que ele chega em Jerusalém, é recebido com palmas, né, com folhas de oliveira, e começa a pregar em Jerusalém, na capital. Jesus não pregava na capital, pregava no interior. Quando ele vai para a capital, a fala dele incomoda, então ele é perseguido, finalmente é preso, torturado, assassinado, mas ressuscita no 3º dia. Nesses últimos domingos, como eu estava dizendo, a gente tem ouvido o que Jesus falou lá em Jerusalém, lá na capital. E a maior parte desses discursos de Jesus, né, e nesses últimos domingos foram mais parábolas de Jesus explicando o que é o reino de Deus, comparando o reino de Deus com uma vinha. A gente ouviu muito sobre vinho e sobre uva, sobre plantação de uva nos últimos domingos, né? Mas nessas falas de Jesus, sobretudo do domingo passado, né? Do domingo passado foi muito pesada. Jesus fazia críticas muito contundentes às lideranças que viviam ali em Jerusalém, né? O pessoal que mandava morava em Jerusalém. Jesus os chama de hipócritas. Jesus fala, como no domingo passado, que se o povo não estava dando frutos bons, né, de bom comportamento, e se o povo não tinha paz, não tinha justiça, não era tanto culpa do povo, mas mais culpa dos trabalhadores da vinha, né? Ou seja, das lideranças do povo. Mal comparando, né? Se Jesus vivesse no Brasil e vivesse no tempo de hoje, é como se Jesus tivesse ido pregar em Brasília e começado a dizer e a apontar para os políticos que são desonestos onde que está a desonestidade deles, né? E é evidente, gente, né, que os líderes do povo, os sacerdotes, não iam gostar disso, né? Quem que esse Zé Mané que tá falando essas coisas pra gente, quem ele acha que é? Inclusive, umas 2 semanas atrás, foi o começo do texto do Evangelho, né? Que perguntaram para Jesus, com que autoridade tu ensinas essas coisas? Pois bem, motivos tinha. Jesus incomodava os chefes, porque colocava às claras a hipocrisia desses chefes, que viviam falando de Deus, viviam falando de justiça, mas que na prática não faziam absolutamente nada daquilo que ensinavam. Então, Jesus está ali em Jerusalém, começa a fazer essas falas, então os fariseus já se organizam para tentar pegar ele em alguma palavra, para tentar levá-lo preso. Mais para frente, gente, na verdade, a gente está no capítulo 22, no capítulo 23, Jesus vai fazer uma crítica tão pesada aos sacerdotes, mas tão pesada, que a gente acompanhando essa linha de raciocínio, né, se entende que realmente não tinha como Jesus escapar. Ele estava mexendo num vespeiro na frente deles, fala coisas assim muito fortes, muito pesadas a respeito da elite de Jerusalém. Pois bem, estavam se organizando para apanhar Jesus em alguma palavra. E é gozado que o texto fala assim, que os fariseus mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para fazerem uma pergunta para Jesus, para tentar pegá-lo, né, em alguma contradição.
Por que eu disse que isso é interessante? Porque os fariseus e os do partido de Herodes eram dois grupos que não se bicavam, né? Mas arranjaram um inimigo em comum, que era Jesus. Então se uniram para tentar pegar Jesus numa pergunta. Bom, falei do partido de Herodes. Eu acho que seria interessante a gente também entender como é que era a organização política e econômica, social no tempo de Jesus. Também vai ajudar a entender essa fala última, né, de Jesus, é César o que é de César. Um pouco antes do tempo de Jesus, começou a haver na cidade de Roma, né, na Itália, começou a haver um movimento político que fez com que o Império Romano começasse a crescer muito. Então, os romanos se tornaram uma potência militar que começou a crescer e começou a dominar os territórios que estavam próximos da Itália e foram crescendo a tal ponto que no apogeu do Império Romano, o Império pegava quase toda a Europa Ocidental, pegava uma parte do Oriente Médio e o norte da África. Era um território imenso, imenso. Então, um pouco antes de Jesus nascer, começou a haver essa expansão, a tal ponto que uns anos antes do nascimento de Jesus, eles chegam a onde Jesus nasceu, né? A Palestina, como eles chamavam. De maneira que Jesus nasce em um país que estava debaixo do domínio de outro país. Roma, portanto, tinha dominado a Palestina e Jesus nasceu nesse contexto. E o que significava você nascer em um país que está sendo dominado por outro? Primeiro, essa dominação era exercida através da cultura, né? E para os judeus da Palestina, a ideia de que eles eram dominados era uma ideia muito dolorosa, não só pela dominação em si, mas pelo fato de que o povo judeu se via como o povo escolhido de Deus e que precisava manter a sua pureza. Se o povo judeu quisesse permanecer sendo o povo preferido de Deus, ele não podia se misturar com outros povos. Só que eles, sendo dominados por uma nação estrangeira, no caso os romanos, o povo se sentia, sobretudo, muitos dos judeus mais piedosos, mais religiosos, sentiam que a presença dos romanos ali, dominando eles, era um sacrilégio, porque aquela terra que eles viviam tinha sido dada a eles por Deus. Então a presença dos romanos era uma presença sacrílega, eles estavam cometendo uma violência contra Deus de estarem ali naquele território. Pois bem, além disso, além dessa dominação cultural, né, os romanos estavam ali, os judeus incomodados com aquilo, havia uma outra questão, também por essa época, mas depois de Jesus isso ainda vai ganhar mais poder, mais força, começou a surgir da parte do imperador, né, da figura suprema dentro do Império Romano, a prática de se atribuir poder divino. Dito em português mais claro, o imperador romano começou a dizer que ele próprio era um deus. Isso vai ficar muito mais claro depois da ressurreição de Jesus. Alguns imperadores começam a dizer em vida que eles eram um deus. Antes, durante a época de Jesus, um pouco antes do nascimento dele, a prática mais comum era que
quando um novo imperador assumia, ele declarava que o imperador anterior tinha se tornado um deus a partir da sua morte. Isso aconteceu com Júlio César, que foi talvez o imperador mais conhecido e mais importante da história do Império Romano, né? De maneira que César passou a ser chamado não apenas de Júlio César, mas de Júlio César Augusto, ou em algumas inscrições, Júlio César Divi, que em latim significa divinizado, né? E os imperadores que vieram após ele começaram também a se atribuir o título de César. Então, depois de Júlio César, essa palavra César deixou de se tornar um nome próprio, como hoje é. A gente conhece algumas pessoas que têm o nome de César, não é? Ou Paulo César, Júlio César, né? Tem alguns Césares aí. Mas nesse período, César acabou se tornando sinônimo de imperador. De maneira que a gente às vezes ouve dizer que Roma é a cidade dos Césares, no plural. Depois de Júlio César, então, César virou sinônimo de imperador, sinônimo de dominador, né, de soberano. Pois bem, então, olha quanta coisa que está aí surgindo, né, nesse caldeirão, né? O povo judeu sentia-se invadido, não só territorialmente, mas culturalmente pelos romanos, sentia que a presença deles era um sacrilégio na Terra Santa, porque eles eram pagãos. Havia a figura do imperador divinizado, atribuíam, né, ao imperador poderes de Deus e, portanto, sendo o imperador um deus, merecia adoração, merecia culto, e efetivamente isso vai acontecer em alguns lugares no mundo. Ainda subsistem até hoje ruínas de templos que foram erguidos em honra dos imperadores, né? Não dos deuses do panteão romano, né? Imagina, vamos supor, né, se hoje em dia, fazendo uma comparação bem grosseira, mas para você entender um pouco como que a coisa era, imagina que se a gente construísse uma igreja hoje, ao invés de dedicar a igreja a um santo ou uma santa da nossa devoção, Santo Antônio, São Sebastião, São Roque, ao invés de colocar a imagem de um santo, colocar a imagem de um presidente da República, né? Dedicar essa igreja a Getúlio Vargas, dedicar essa outra igreja a Epitácio Pessoa, a Campos Salles, né? É um absurdo, né? Um culto ao líder, a um ser humano está sendo tratado como se fosse algo divino. Então, isso acontecia na época do Império Romano. De fato, os romanos não foram nem sequer originais nessa história, porque tem muitas outras culturas que faziam isso, né? Os faraós eram tidos como filhos do Deus Sol. Aqui na América Latina, o Inca, né? O soberano do povo Inca, também atribuíam a ele poderes divinos. Enfim, então olha quanta coisa que está aí nesse caldo cultural, né? E para completar essa dominação romana, uma das coisas que era exigida de todos os cidadãos, né, homens, mulheres, a partir dos 14 anos até os 65 anos de idade, todo cidadão tinha que pagar uma vez por ano um denário. Um denário era uma moeda que equivaleria ao salário de um dia, né? O povo tinha muitos impostos para pagar, né? Esse era um desses impostos. Havia os impostos que eles pagavam para o templo, havia os impostos que pagavam para a administração regional, né? E havia esse imposto para o imperador. Em comparação, nem seria um valor monetário muito alto. É alto, mas não seria tão alto comparado com os outros.
mas trazia uma carga simbólica, né? Você pagar esse tributo, pagar esse imposto, era um sinal de submissão ao imperador, né? Você está pagando pro imperador, porque se entendia que se você está dentro do império, então você tem que pagar alguma coisa para o imperador que, na sua bondade divina, está permitindo que você viva nas terras dele e que está te protegendo, com muitas aspas, né, através do seu exército. Então era esse pagamento desse denário, né, desse imposto, era mais um ato de submissão ao imperador. E em sendo um ato de submissão, significava você reconhecer que o César, né, que o imperador era realmente uma figura divina, ele era realmente o Senhor. E é engraçado a gente perceber que as falas de Jesus, né, também fala de reino, também fala de rei, também fala de paz, mas não fala do rei de Roma, não fala do reino de Roma e não fala nem da paz romana. Jesus anuncia um outro jeito de ser sociedade, um outro jeito de ser ser humano. Então, colocado tudo isso, então veio esse pessoal que se juntou com o pessoal de Herodes para ir lá tentar pegar Jesus numa fala. Quem que é esse pessoal de Herodes? É o seguinte, quando o Império Romano se expandiu, ali no caso específico da Palestina, só um pequeno parêntese, esse pedaço de terra, gente, hoje já tem muita dificuldade, né? Muita guerra, ao longo da história sempre foi. Tem uma história muito confusa de quem manda no quê, é uma sucessão de governos, uma coisa complicadíssima. Então, no tempo de Jesus não era muito diferente, né? O que aconteceu ali é que o imperador romano tomou conta daquelas terras, mas eles tinham já os seus governantes de antes, não é? Então, criou-se uma estrutura que o rei que estava ali permanecia, ainda que na prática quem mandasse fosse Roma, mas eles mantinham esse rei do povo, um pouco para tentar fazer uma política de boa vizinhança, para tentar manter a paz. Então, o rei nessa época era Herodes, era o rei, era uma administração regional, né? A bem da verdade, ele não tinha muito poder não, né? Era uma figura meio que decorativa, mas mantinha-se ele. Herodes, para se manter no poder, fazia todas as vontades de Roma. Então esse pessoal do partido de Herodes era o pessoal que, sendo judeu, fazia as vontades todas dos romanos, né? Então por isso que eu falei, os fariseus não se davam com o pessoal de Herodes. Os fariseus eram esse pessoal que era mais religioso e achava que era uma ofensa a Deus os romanos estarem ali naquela terra. Mas aí juntaram até com os herodianos, né? O pessoal de Herodes que não concordavam com eles em nada, mas para combater Jesus. Bom, foram lá e fizeram essa pergunta para Jesus, muito cretina, muito sem vergonha, né? E ainda chegaram elogiando, né? Aliás, acho que só isso já daria uma boa coisa para a gente pensar, né? Às vezes nem todo elogio é elogio, às vezes esconde uma faca. Então chegam elogiando, falando que Jesus vinha de Deus e que ninguém ensinava como ele, porque ele não olha para as aparências, parará, papapá. Então, mestre, responde pra gente, é lícito ou não dar o tributo a César, pagar aquele imposto, né, que eu falei há pouco? E Jesus não responde sim nem não. Bom, veja bem, se Jesus respondesse sim, é lícito, então o povo, sobretudo a parte mais religiosa do povo, ia dizer, como que é lícito a gente prestar um tributo, né, assumir que César é o soberano, é divino, como é que isso pode estar certo?
Então, se Jesus dissesse que sim, ele entrava numa fria. Se ele dissesse que não, entrava numa fria ainda pior. Porque aí o pessoal do partido de Herodes, que era o rei e que fazia as vontades de Roma, já também teria um motivo para prender Jesus e para acusá-lo. Como que você vai dizer que não pode pagar imposto para Roma? Olha que sinuca de bico, não foi uma coisa arquitetada, nem amarrada, né, para tentar colocar Jesus contra a parede. Então Jesus percebe essa maldade deles, né? O próprio texto fala e chama eles de hipócritas, né? Hipócritas por muitos motivos, né? Mas talvez o maior deles é Jesus está falando a verdade o tempo todo, né? E aí eles vêm tentar derrubar Jesus por estar dizendo a verdade. Então, como é que eles achavam que poderiam ser justos fazendo isso? Estavam sendo hipócritas, né? Pois bem, se Jesus dissesse que sim, estava mal. Se dissesse que não, também estava mal. Não interessava a ninguém que Jesus causasse uma dificuldade, uma confusão. Até porque a Palestina era um barril de pólvora. Já tinha havido em outras ocasiões situações em que uma pessoa liderava uma revolta contra Roma. Isso aconteceu várias vezes e depois de Jesus ainda vai acontecer algumas outras vezes. Mas teve um fato que aconteceu quando Jesus provavelmente estava bem na sua juventude, por volta dos seus 12, 13 anos, em que um líder judeu fez um levante contra os romanos e os romanos resolveram responder a esse levante, que organizou mais ou menos umas 2.000 pessoas contra a dominação romana. Os romanos resolveram responder a isso de uma maneira muito prática. Mandaram as tropas e crucificaram todos. Tem um historiador da época chamado Flávio Joséfo, que ele fala que foram crucificadas aproximadamente no mesmo dia 2.000 pessoas, a ponto que foi destruída uma floresta para que se pudesse fazer cruzes para todos os condenados. No mesmo dia, 2.000 pessoas foram crucificadas. Então, para a gente ter uma noção do tamanho da força de Roma. Então, era uma situação séria essa pergunta que eles fizeram para Jesus. Dependendo do que Jesus respondesse, gente, se esse povo crucificou 2.000 pessoas num estalar de dedos, o que custava tirar esse moço do jogo, né? Um estalar de dedos. Pois bem, Jesus responde, mas não diz nem que sim nem que não. E com a resposta dele, ele nos faz pensar que talvez mais importante do que saber a resposta certa para uma pergunta, mais importante do que a resposta é saber perguntar. Então ele faz uma resposta que faz a gente pensar no que está sendo perguntado na verdade, né? Jesus pede que eles tragam uma moeda e eles trazem. E Jesus pergunta de quem é a inscrição e a figura que está na moeda. Hoje, se a gente pegar uma nota de real, né, do nosso dinheiro, a gente vai ver lá a figura de uma mulher, que é o símbolo da República, né? E uma frasezinha que está bem pequenininha: Deus seja louvado. Não sei se você já observou isso. Na moeda do tempo de Jesus, eu até procurei aqui para te mostrar. Essa que é a moeda que se usava, a moeda corrente. Esse é o denário, né? Tá vendo? Tem uma figura aqui, essa aqui é de Tibério César, né? Tibério Imperador. E aqui está a figura que representa a paz. Essa inscrição que está ao redor dela, ela está bastante difícil de ler, mas ela está escrito o seguinte: Tibério César quer dizer, divino, filho do Augusto César Augusto. Augusto também é um outro jeito de dizer divinizado, que se tornou divino, que se tornou Deus. Então, o que está escrito na moeda? Tibério César, Deus,
filho divino do Deus fulano. Quer dizer, 3 vezes nessa moeda se diz que o imperador é Deus. Então, quando eles perguntam para Jesus se era lícito ou não dar o tributo a César, Jesus faz eles refletirem. Pede a moeda, pergunta o que está escrito na moeda e de quem era a inscrição. Eles respondem que é de César, e Jesus responde: dai, portanto, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que significa isso? Na verdade, a palavra que está no original em grego não é dai a César. A gente acabou consagrando pelo uso, né? A palavra, na verdade, seria devolvei, restituir, né? Então, devolvam a César o que é de César e devolvam para Deus o que é de Deus. O que significa isso? Devolver a César o que é de César. Veja bem, César, né, o imperador, estava se dando a condição de ser um Deus. E por conta disso, ele se permitia absolutamente qualquer coisa, inclusive dominar um outro povo e exigir desse outro povo o tributo dos seus impostos, exigia desse povo a submissão total, através da força do exército. Falei há pouco que quem se levantou contra Roma, com uma revolta de 2.000 pessoas, que não é pouco, foi dizimada num só dia, né? Todo mundo crucificado. Então, César se deu um poder de dar e tirar a vida. César se deu um poder de Deus. Ora, a figura na moeda é testemunha dessa condição que César se deu, de se achar superior a tudo e a todos. E Jesus diz então: devolvam a César o que é de César. Jesus não está falando do dinheiro, não é para dar para César o dinheiro que ele está pedindo. Não, Jesus está dizendo assim, né, como dito de uma outra maneira: pensem, esse cara é um ser humano apenas, então devolvam para César o que é de César, ou seja, a sua condição de homem, a sua condição de ser humano. Parem de achar que ele é um Deus, parem de ficar lambendo a bota desse império, como os herodianos faziam. Ele é só um ser humano, e devolvam para Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Ora, a divindade, aquilo que César roubou. Então, se tem alguém que tem que mandar, se tem alguém que é o soberano, que é o verdadeiro imperador, alguém a quem se deve prestar culto, esse alguém não é César, é Deus. Então devolvam para Deus o lugar que foi tirado dele. Dai a César, portanto, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa reflexão de Jesus tem muito a ver com a nossa vida particular. Ainda que a gente não continue pagando impostos e etc., se percebe que Jesus levou a discussão para um outro nível. Ao invés de ele responder paguem o imposto ou não paguem, ele trouxe uma outra reflexão. Reflitam sobre a quem vocês estão servindo. E isso, eu dizia, tem a ver com a nossa vida, porque há muitas coisas às quais a gente atribui o lugar de Deus na nossa vida. A gente acaba criando outros deuses. Às vezes a gente acaba justamente dando a fama, dando ao sucesso, dando ao dinheiro o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, pelo que a gente vive e trabalha? Para receber honra, fama? Será que a gente, na verdade, não está entrando na mesma lógica do Império Romano, a de se fazer dominar pelo poder, a de se fazer respeitar pelo luxo, pela glória? Afinal de contas, de quem nós somos adoradores, né? Será que não temos que restituir a essas coisas as quais a gente
vive imerso, a condição de serem simplesmente coisas e devolver a Deus o lugar que é dele por direito, né? O de legislador, o de soberano. Eu termino recordando as palavras de Victor Hugo, que é um poeta francês, acho que do século XIX, se eu não estou enganado, e que ele dizia que a gente às vezes precisa colocar na nossa frente o dinheiro que a gente recebe, colocar o nosso salário na nossa frente e dizer quem é que manda em quem. Eu que mando nele ou ele que manda em mim? Dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, talvez aí estaria uma boa reflexão pra gente, né? Honrar a Deus, deixar Deus ser Deus na nossa vida e nos guiarmos pelos valores de Deus, que são aqueles valores manifestados em Jesus Cristo, né? E as outras coisas estão aí para a gente utilizá-las na medida em que nos sirvam a nos aproximar de Deus e para serem evitadas na medida que nos afastem de Deus. Termino por aqui. Então peçamos ao Senhor que nos conceda a graça, né? De dar a Ele o lugar que Ele merece. Uma boa semana para você e um bom domingo.